muitos de nós não estaremos aqui na igreja adorando a Deus. Estamos aqui porque a palavra nos sustém e nós então alimentamos dela. Ícaro, que Deus te abençoe, seja o canal de bênção de Deus para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, graça e paz para todos, amém? Você é grato nessa noite por estar na casa do Senhor? Você é feliz por estar aqui? Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa noite, Pai. E nós sabemos, Deus, que o Senhor tem algo preparado para nós, Jesus. Por isso, Pai, toca nos nossos corações pelo poder que é no Teu sangue, Pai, e pelo poder que é no Teu nome, Jesus. Porque nós cremos em Ti, Pai, nós sabemos que o Senhor fala conosco, Senhor. Deus, que nessa noite a Tua igreja, Pai, consiga, Pai, contemplar, Senhor, a Tua glória nesse lugar. Porque nós sabemos, Pai, que onde o Teu Espírito Santo está, Deus, o ambiente é diferente, o ambiente é novo, o ambiente é especial, Jesus. O ambiente não é um ambiente ordinário, Pai, é um ambiente extraordinário, porque o Espírito do Senhor está aqui. O ambiente, Pai, não é um ambiente normal, Pai, é um ambiente anormal, porque o Espírito do Senhor está aqui, Senhor. O ambiente, Pai, não é um ambiente comum, Pai, é um ambiente incomum, porque o Espírito do Senhor está aqui. Deus, então eu quero declarar nessa noite que o Teu Espírito tem liberdade sobre nós, Pai. Eu quero declarar nessa noite, Pai, que o Teu Espírito tem poder sobre as nossas vidas, Pai. Eu quero declarar, Pai, cura sobre as enfermidades dos Teus filhos nesse lugar, Pai. Não importa, Deus, se é câncer, se é AIDS, se é doença que não tem cura aos olhos do homem, mas nós declaramos nessa noite, Pai, cura sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, Pai. Deus, abre os nossos ouvidos, não só físicos, Pai, mas espirituais, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesse lugar, Senhor. Porque nós sabemos que nós precisamos da Tua palavra, assim como o pastor Marcos nos diz aqui, Senhor. Pai, nos dá discernimento para compreender, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Queridos, ontem nós ministramos ali na igreja Jeová Macadesh do pastor Fulvio. E ali eu fiz uma pergunta para os irmãos, que eu já fiz aqui no culto de jovens uma outra vez. E a pergunta é: você sabe onde você está nessa noite? Você sabe que lugar é esse, querido? Querido, nós precisamos parar de tratar a casa de Deus como se a casa de Deus fosse só um lugar que a gente passa o nosso domingo à noite. Se eu perguntasse aqui para algumas pessoas que lugar é esse, algumas pessoas me diriam assim: essa é a igreja. Outros me diriam: essa é a casa de Deus. Outros me diriam: esse é o templo do Senhor. E isso está errado ou está certo? Isso está certo. Mas eu acho, queridos, que existem definições mais profundas para o lugar onde nós estamos aqui hoje. Aí você pergunta assim para mim: Ícaro, mas quais são essas definições mais profundas para o lugar que nós estamos aqui hoje? Querido, para aquele que está desesperado, para aquele que está deprimido, para aquele que está angustiado, esse é o lugar de voltar a ter esperança aqui. Para aquele que está enfermo, para aquele que está com câncer, para aquele que está doente, para aquele que está desenganado pelos médicos, esse é o lugar da cura. Para aqueles que não têm mais alegria, para aqueles que não têm mais vontade de viver, esse é o lugar onde o Senhor nos devolve a alegria, a vontade de viver pelo poder que há na autoridade do Seu nome. Então esse, querido, não é um ambiente comum, é um ambiente incomum. Mas não porque o pastor Marcos está aqui, ou porque o Jonathan está aqui, ou porque a pastora Zenai está aqui fazendo esse louvor maravilhoso do culto de domingo. Não, é porque o Senhor está aqui. É porque o Senhor torna esse lugar especial, querido. E Ele é a razão de nós sairmos da nossa casa para estar nesse lugar hoje. O nome de Jesus. E sobre o que eu quero falar aqui hoje? Eu quero falar sobre Jesus, queridos. Queridos, é muito bom nós falarmos sobre várias coisas. É bom quando chega o fim de semana e tem o campeonato brasileiro e o Vasco perde. A gente pega e vai encher o saco do pastor Marcos. É muito bom nós falarmos de muita coisa. A gente está conversando com uma pessoa, aí de repente a gente vai lá e fala de um churrasco, ou fala que foi no restaurante aqui que comeu um bife ali, ou comeu uma macarronada no fim de semana. É muito bacana, querido, mas eu quero te falar uma coisa: não há nada que tenha igual valor. Não há nada, querido. Você pode juntar a sua vida toda juntando riqueza, terreno, carro bonito, comprando roupa bonita. Você pode fazer o bem para 1 milhão de pessoas. Queridos, nada se compara ao nome de Jesus.
Ao nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus, querido? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Por isso creia. Creia e verá a glória de... Não creia e não verá a glória de... Por isso, querido, creia para ver a glória de Deus. Não espere a glória de Deus vir para que você creia, não. Primeiro creia para que a glória venha sobre você. E por que eu quero falar sobre Jesus hoje nesse lugar, querido? Sendo que o pastor Marcos fala de Jesus aqui, sendo que todo mundo fala de Jesus. Porque hoje em dia, às vezes, nós não sabemos quem é Jesus, queridos. Sabe por que muitos jovens têm saído da igreja? Porque, você pode se sentar por um minuto, tá? Eu já ia ler, mas... Amém. Sabe por que muitos jovens que deixam a casa de Deus hoje? Sabe por que muitas pessoas abandonam a presença do Senhor? Porque elas não têm o conhecimento, às vezes, de quem é Jesus. Às vezes você nasceu num berço evangélico, você se tornou convertido, e nós vamos até a igreja para nós louvarmos o nome do Senhor, mas nós não sabemos muito bem o porquê que nós louvamos o nome do Senhor, ou o porquê de Ele ter morrido por nós naquela cruz, queridos. Só que a verdade é que não é algo que não tenha um significado. Isso precisa estar muito consolidado dentro dos nossos corações. O que Jesus representa para nós, quem Ele é, por que nós adoramos a Ele. Você sabe por quê? Porque se nós não soubermos quem Ele é, se nós não soubermos o que Ele pode fazer por nós, na hora que aparece o primeiro caminho para a direita, nós desviamos para a direita. Porque na hora que aparece o primeiro caminho para a esquerda, nós desviamos para a esquerda. Ué, mas por quê? Porque aquele cara nunca foi crente. Não, porque às vezes ele até foi crente, até às vezes quis saber quem era o Senhor, mas ele não conseguiu aprofundar-se em conhecer, em ter o conhecimento de quem era o Senhor, de quem era Jesus. Queridos, com Jesus nós construímos uma aliança similar a um relacionamento, às vezes com um amigo, às vezes para quem é casado com a sua esposa, para quem namora com o seu namorado, com a sua namorada. Eu vou te dar um exemplo. O Álvaro, cadê o Álvaro aqui? O Álvaro está lá em cima. Gente, o Álvaro me liga toda semana, todo dia. O Álvaro me liga, eu acho que todo dia, pelo menos umas 4 vezes. E às vezes ele me liga 7h30 da manhã, e eu falo assim, gente, eu não vou atender o Álvaro 7h30 da manhã. Aí ele pega e me liga de novo 10 horas da manhã. Eu falo assim, não, agora eu já posso atender ele. 10 horas da manhã, eu vou lá e atendo ele, a gente conversa. Aí dá 2 horas que ele me liga de novo. Eu falei assim, gente, eu falei com o Álvaro tem 2 horas. Então veja bem, existem relacionamentos seus que são mais próximos, e existem relacionamentos seus que são mais distantes. Existem pessoas que nós conhecemos melhor, existem pessoas que nós não conhecemos tão bem assim. Tem pessoas aqui que eu tenho uma intimidade maior, mas tem pessoas que eu só cumprimento. Querido Pai do Senhor, Deus abençoe sua semana, né? Todo curso de domingo, boa semana, que Deus te abençoe. Amém? Mas isso é uma coisa normal do ser humano, querido. Agora, como deve ser o nosso relacionamento com Cristo? Ou o que nos leva a nos relacionar com Cristo? O porquê que Cristo morreu naquela cruz? E por isso eu quero pedir que mais uma vez você se coloque de pé no seu lugar. E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Aleluia, Jesus. O Senhor é exaltado nesse lugar. Mateus capítulo 9. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 9, verso 1 diz assim, a minha Bíblia: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. E o verso 4 diz assim: conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente a meu respeito em seus corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. E você pode se sentar.
Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos conta acerca de Jesus. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos colocar vida na palavra de Deus. Portanto, a primeira coisa que eu quero te falar: quando você estiver fazendo o seu devocional com o Senhor, querido, queira ouvir a voz do Senhor. Teve um dia que eu acordei muito cedo, eu acho que eram umas 10 para as 6 mais ou menos, e eu estudo de manhã, e quando eu fui estudar, antes de estudar, eu abri minha Bíblia e falei assim: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu peguei a minha Bíblia para ler. Hoje em dia está muito fácil, a gente seleciona o tema hoje em dia que nós queremos ouvir, e vamos no YouTube e colocamos ainda o pastor que nós queremos ouvir. Você concorda comigo? É o crente Netflix. O que é o crente Netflix? É o crente que fala assim: hoje eu quero ouvir Deus falar ao meu coração acerca de amor, pastor Marcos. Aí a pessoa vai lá, coloca a palavra sobre amor. Aí ele vai lá e escolhe o pastor Cláudio Duarte. Aí aparece lá um monte de palavras do pastor Cláudio Duarte acerca de amor, certo? Querido, quando nós quisermos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, que o Deus que nos vem em secreto nos recompensará. Não espere às vezes alguém levantar num culto cheio do Espírito Santo, fogo caindo, e ele colocar na nossa cabeça e dizer assim para você: eis que te digo. Às vezes a resposta para tudo que você está pedindo está aqui, mas você não abriu a Bíblia, por isso você não sabe. Acredite que Deus tem algo para falar com você. Querido, mas o que nós temos para falar acerca de Jesus? Bom, a palavra diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo a Maria. Amém? Todos nós sabemos disso. E Jesus, ele já muito novo, começou a pregar o Evangelho. Queridos, a autoridade que estava sobre Jesus, ela era a autoridade do Espírito Santo que foi dada pelo Senhor. A palavra diz que um dia Jesus chega para João Batista e ele fala assim: João, eu vim até você para ser batizado por você. Aí João pega e olha para ele e fala assim: Senhor, mas é eu que devia ser batizado pelo Senhor. Não, mas isso está acontecendo para que se cumpra aquilo que está escrito. E no momento em que Jesus foi ser batizado por João, então de repente abre o céu e vem uma pomba que simbolizava e que representava quem? O Espírito Santo. E pousa sobre ele, e veio uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu me agrado, ou que alegra o meu coração, a minha vida. Amém? Queridos, então isso me revela que a autoridade de Deus, ela estava sobre Jesus. Jesus, ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, ele andava e as pessoas, milhares de pessoas vinham até ele. Por quê? Porque ele tinha autoridade no Espírito. E eu quero dizer uma coisa para você: a mesma autoridade que estava sobre Jesus está dentro de mim, está dentro de você. O mesmo Espírito Santo, querido, que aquele dia veio sobre ele, está sobre essa igreja hoje. Só que isso às vezes, querido, depende do nível da forma com que nós cremos, do nível com que nós abrimos o nosso coração para que ele opere através de nós. Às vezes pode ter alguém com depressão do seu lado, mas você não abre a sua boca para você falar de Jesus. E Ícaro, isso significa que o Espírito Santo não está sobre mim? Não, significa que o Espírito Santo está sobre você, mas você não exerce o falar de Jesus, de Deus, da palavra, de manifestar o Espírito que está dentro de você. Você está me compreendendo, querido? Veja, Jesus andava, e a palavra diz que a região de Zebulon e de Naftali, ou Naftali, eu não sei se é uma paroxítona, se é uma, não sei onde que tem a acentuação tônica, a sílaba tônica, se é Naftali ou Naftali, enfim. A palavra diz que essas regiões, a partir do momento em que Jesus começou a pregar, querido, elas viviam em trevas. E a partir do momento em que Jesus chega, a palavra diz com essas palavras: aquelas regiões viram então uma grande luz. Aí você pergunta para mim: Ícaro, mas que luz era essa? Era o simples fato de Jesus ter chegado? Não, queridos, era o fato de uma pessoa cheia do Espírito Santo ter chegado naquelas regiões. Às vezes o lugar que você está não é o lugar que eu estou. E se Deus te colocou no lugar, é para que você manifeste a palavra dele naquele lugar. Eu vou te dar um exemplo. Um dia eu peguei e fui com o CEMEI no Polivalente. Nós fomos falar de Jesus para aquelas pessoas. Ah, porque não pode entrar na escola para falar de Jesus. Querido,
pode falar de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas estão padecendo, porque hoje nós não exercemos mais o ministério do Espírito Santo, que é falar do amor de Jesus, ou falar de quem Ele é. E a gente pegou mais ou menos umas 4 salas com umas 60 pessoas, mano. Com umas 60 pessoas. 6, 2, 8, 24. Umas 240 pessoas ali nós pregamos naquele dia. Amém? Queridos, e nós falamos do valor que elas tinham. E a palavra que nós recebemos ali, ela foi direcionada à depressão, a suicídio. Por quê? Porque os jovens hoje em dia, queridos, estão sofrendo sozinhos. Os jovens hoje em dia estão ocupando coisas com o que no passado não tinha. Eu não sou tão velho assim, querido, mas quando eu era criança eu jogava piloca. Eu fazia peão com tampa de garrafa PET, querido. Não sei se alguém aqui já fez isso na vida. Eu rodava um barbante, pegava, mãe, empresta um barbante, eu me dava um barbante e rodava aquele peão. Amém? Hoje em dia não. E nós fomos lá e falamos de Deus para aquelas pessoas, para aqueles meninos, querido. E tem algumas pessoas que estavam ali, às vezes, com fone de ouvido, com a touca. Sempre tem esse tipo de gente nessas escolas assim, né? E o pessoal sentou no fundão. O fundão é o primeiro lugar que enche. Aí fica assim os gatos pingados à frente. E a gente começou a falar de Deus. A gente começou a falar de depressão. A gente começou a falar de valor. Porque hoje em dia nós damos valor às coisas e não damos valor às pessoas. Parece que o celular que nós temos, parece que o computador que nós temos, parece que o tênis que nós usamos é mais importante do que aquele que está padecendo do nosso lado. E nós não temos feito nada para mudar isso, querido. Você sabe o porquê que as pessoas entram hoje armadas nas escolas e começam a atirar? Porque talvez elas não ouviram alguém falar de Cristo para elas. Porque talvez não tenha uma pessoa com o Espírito Santo. Ou talvez até tenha uma pessoa com o Espírito Santo, mas talvez essa pessoa não manifeste a palavra do Senhor. Por quê, querido? Porque às vezes uma palavra sua para alguém num dia muda a vida de uma pessoa. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo, ele não só nos emociona, mas ele nos transforma. A palavra de Deus, ela nos traz emoção, ela nos faz chorar, nos faz, mas ela transforma a nossa forma de viver. A verdade nos liberta, querido. Aleluia. Não é porque todo mundo faz aquilo que é errado, que aquilo que é errado fica certo. E não é só porque todo mundo não faz o que é certo, que o que é certo fica errado. Você concorda comigo? Amém? Amém. Queridos, e no final daquelas reuniões do Polivalente, aquelas crianças vinham em lágrimas pedir que nós orássemos por elas, querido, dizendo assim, ó, nós precisamos de ajuda. Em outras palavras, nós precisamos desse Jesus. Por quê, queridos? Porque a única pessoa capaz de transformar a vida de uma pessoa é Ele. Nós podemos trazer aqui o Marco Feliciano. Ai, se nós fizéssemos isso, tinha gente aqui na garagem, tinha gente lá no meio da rua, tinha gente em todo lugar, e ele falar de Deus aqui, querido. Mas quem transforma não é o Marco Feliciano, é o Espírito que opera através da vida. Esse mesmo Espírito que está sobre nós. E a palavra diz então que esse Espírito estava sobre quem? Estava sobre Jesus. E uma vez Jesus subiu no monte, e quando ele desceu do monte, tinha um paralítico. E esse paralítico, então, a palavra diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Isso é Mateus capítulo 8, se você quiser ver depois você pode ver. E a palavra diz que esse paralítico se lança aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. E fala assim para ele: Senhor, se o Senhor quiser limpar-me, então eu serei limpo. Por quê, queridos? Porque ele reconheceu que Jesus era o único que podia limpá-lo. Ora, mas o que era a lepra naquela época? Querido, a sua carne apodrece, certo? Com você ainda estando vivo, amém? E as pessoas não podiam mais ficar perto dos seus familiares. Pensa você, querido, não poder ficar perto do seu filho, não poder ficar perto da sua esposa. Por quê? Porque se você convivesse, se você tocasse na pessoa, a pessoa ia ter também o quê? Lepra. Porque não tinha cura. Hoje em dia, hanseníase tem tratamento, amém? Naquela época não tinha, as pessoas morriam. Você via o seu braço caindo, você via a sua perna apodrecendo, você via os seus movimentos sendo paralisados por uma doença maldita. Mas a palavra diz que aquele homem se prostra aos pés de quem? De Jesus, querido. Por quê? Porque o Espírito da cura, o Espírito da autoridade estava sobre ele. E as pessoas o seguiam, querido, porque
apenas de tocar nas suas vestes, todo tipo de enfermidade ia embora. Porque com uma só palavra, queridos, ele repreendia todo espírito maligno. Podiam ser legiões e legiões de demônios, querido. Ele dizia, sai, e a pessoa era limpa. Por que isso acontecia? Porque sobre ele havia o Espírito Santo, sobre ele havia a autoridade do Senhor. A mesma autoridade, igreja, que está sobre nós, que está sobre mim, que está sobre você, estava sobre ele. Aleluia! Aleluia! E de repente Jesus entra no barco com seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar. E a palavra diz aqui, Mateus capítulo 8, verso alguma coisa, que uma grande tempestade veio sobre eles, amém? Essa palavra todo mundo conhece. E as ondas encobriam. Querido, quem que já foi na praia? Gente, pensa você no meio daquele mar, num barco, que não devia ser muito grande, querido. Não devia ser muito grande, não. Eu não faço, não sei que tamanho de barco, mas não devia ser muito grande. A palavra diz que as ondas encobriam. Irmão, deve dar um arrepio na espinha. Você concorda comigo? Deve ser um trem de doido. Você vê aquelas ondas gigantes passando por cima do barco. E Jesus fazia o quê? Ele dormia. Com quem que dorme no meio da tempestade, querido? Jesus, querido. Eu quero te falar uma coisa aqui pela autoridade, pelo poder que é no nome do Senhor, querido. Não importa o tamanho da tempestade que assola o seu barco. Se Jesus estiver no seu barco, querido, a tempestade vai se acalmar também. Aí você pode falar assim para mim, Ícaro, mas o mar está muito forte, Jesus está dormindo, querido. Não importa se ele está dormindo, se ele está acordado. Só de ele estar no barco, querido, a vitória já é sua em nome de Jesus. Amém. Estava no barco, cara. Jesus estava no barco. Amém? E essa palavra que nós temos, queridos, em outras versões, ela fala que havia um homem paralítico. Então Jesus, ele pegou um barco e ele estava voltando para sua casa. Amém? E assim que ele chegou na praia, a palavra diz que homens trouxeram ele. Em outra versão diz que 2 homens trouxeram a ele um paralítico. Então Jesus estava indo para casa e 2 homens trouxeram a ele quem? Um paralítico. E eu queria que o Álvaro viesse aqui. Cadê o Álvaro? Álvaro, você vai ser um paralítico, cara. Deita aqui, por favor. Queridos, e a palavra diz que 2 homens trouxeram a ele um paralítico. Mas a palavra diz, queridos, que aquele homem, ele era paralítico. Ele não havia se tornado paralítico. Aí você pergunta para mim assim, Ícaro, qual que é a diferença? Bom, se ele era, é porque desde o começo ele era. Se ele havia se tornado, é porque ele não era, e depois ele havia se tornado, amém? Mas a palavra diz que ele, aquele lindão, ó, pode ser ali o Paul te ver deitado aqui, ó, do lado desse meio, ó. Amém? Irmãos, o Álvaro vai ser o paralítico aqui nessa noite. Não, tapete não, ó, tapete não vai te ver a caixa. A caixa aqui na frente da igreja, aí ó, deita no frio mesmo. Aleluia. Que discute que eu quero te dizer. Quando nós lemos a palavra, eu falei isso aqui no começo, quando nós lemos a palavra, nós precisamos imaginar a palavra viva, amém? Então a palavra diz que aquele homem, ele era paralítico. Ícaro, o que isso quer dizer? Que ele desde o começo da sua vida era paralítico, ele não havia se tornado, ele era. Então pensa que aquele menino nasceu paralítico, certo? Aí ele começou a crescer, ele atingiu ali os seus 5 anos de idade. Amém? Aí ele foi crescendo, 8 anos de idade. Aí de repente os amigos dele, pastor Marcos, começaram a jogar bola na rua. Certo? Nós fazíamos isso, montava as travinhas com chinelo de cá, montava as travinhas com chinelo de lá e jogava bola na rua. Amém? Só que ele não podia fazer isso porque ele era o quê? Porque ele era paralítico. Aí ele foi crescendo ali, chegou a atingir a maioridade. Todo mundo começou a tirar carteira de motorista também, 18 anos. Certo? Quando a gente chega nos 18 anos, a gente quer o quê? Tirar carteira para a gente dirigir. Amém? Naquela época, tirar carteira para pilotar um burro, uma jumenta, não sei, um boi. Amém? Só que ele via que dos amigos dele todos jogando bola na rua, todos tirando carteira de motorista para poder montar um boi, sei lá, alguma coisa. Que ele imagina, eu estou aqui, logicamente, tá? Trazendo para os dias de hoje. Amém? Isso não está na Bíblia não, gente. Isso a gente está imaginando isso, ok?
Eu quero fazer uma pergunta. Quantos anos, pastor Marcos, o senhor achou que aquele homem paralítico tinha? A palavra de Deus não fala. Então a gente vai dar uma idade para ele. Mais ou menos. 53 anos. Vamos pegar 53 anos. Aí ele chegou na maioridade, os amigos dele começavam todos a tirar carteira de motorista para dirigir. Amém? Aí ele chegou ali mais ou menos uns 22, 23, e ele viu que os amigos dele começaram a fazer o quê? A namorar para casar. Amém? A casar-se, a dar-se em casamento, certo? Só que às vezes ele não podia, porque ele era o quê, queridos? Porque ele era paralítico. E ele viu às vezes os amigos dele todos ali exercendo aquelas profissões. Um era carpinteiro, o outro era marceneiro, o outro era caminhoneiro, o outro era engenheiro, o outro era, sei lá, médico, o outro fazia isso, fazia aquilo. Mas ele não, porque ele era o quê, querido? Aquele homem tinha uma limitação. Vamos supor que ele tinha 53 anos aqui. Foi a idade que o nosso pastorzão chutou, amém? Pense que aquele homem que ficou até os seus 53 anos sendo paralítico. Ele era paralítico. Existem coisas na nossa vida, querido, que tem cura. Uma vez eu estava jogando bola lá em Santa Catarina. Eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E eu sou tão bom que eu consegui driblar, pastor Marcos, a mim mesmo. E quando eu caí para trás, eu quebrei o meu braço esquerdo. Eu quebrei o braço esquerdo, e quando eu caí em cima dele, eu escutei o estralo. Eu peguei o braço, segurei assim, porque eu sabia que eu tinha quebrado. E eu olhei para um amigo meu e falei assim: cara, pega a bicicleta, porque eu quebrei o braço, leva ela para casa para mim. Aí eu fui caminhando para cá, segurando o braço, amém? O que eu fiz? Eu me levou no ortopedista, o cara foi lá, colocou um gesso, colocou o braço no lugar. E hoje eu consigo tocar violão, graças a Deus, consigo segurar como se o braço fosse normal. Existem coisas, doenças que têm cura. Às vezes a gente pega dengue, amém? Quem que já pegou dengue? Aí você vai lá pro hospital, o pessoal te dá soro, te dá remédio, e daqui uma semana você fica bom de novo, graças a Deus, amém? Tem cura. Esses dias eu liguei no Discovery Channel, queridos, e eu estava assistindo aquele programa, Histórias de Emergência. Alguém que já viu aquele programa? Irmãos, entrou um tubo de 2 polegadas no rosto do cara, num acidente de carro, e os médicos conseguiram reconstruir todo o rosto dele. E hoje, se você olha para ele, você fala assim: gente, esse homem nunca teve nada. Por quê, querido? Porque graças a Deus ele nos deu sabedoria para conseguir resolver muita coisa. Mas eu quero te dizer, queridos, tem coisas que só Jesus resolve. Glória a Deus. Tem coisas que só Jesus resolve. Você pode correr para onde você quiser. Nós podemos ir para onde nós quisermos, querido. Nós podemos tentar encontrar refúgio, às vezes alívio, onde nós quisermos, mas tem coisas que só Jesus faz. Eu imagino que aquele homem, às vezes, ele já tinha na cabeça dele, querido, que ele morreria daquela forma. Imagine comigo, ele nasceu, ele cresceu, ele foi crescendo, ele foi evoluindo, e aconteceu tudo isso aqui que nós mais ou menos imaginamos na vida dele, certo? E ele era paralítico. Eu acho que ele já estava assim: eu acho que eu vou morrer desse jeito. Mas aí a palavra diz que surge um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Aleluia. E sobre esse homem tinha o quê? O Espírito Santo do Senhor. Tinha o poder do Senhor. Tinha a autoridade do Senhor. É por isso que nós o adoramos. É por isso que nós o servimos. Amém? Eu imagino que às vezes esses 2 amigos daquele paralítico chegaram para ele lá e falaram assim: ó, cara, eu acho que você tem um jeito. Uai, como assim? A gente ficou sabendo que fulano de tal tinha lepra, pastor Marcos, e o Senhor tocou nele. Só que em vez do Senhor ficar leproso, o homem ficou limpo. Dá glória, querido, isso é maravilhoso. Aleluia. Certo? Nós falamos aqui, se alguém paralítico tocasse numa pessoa que era limpa, a pessoa limpa ficava o quê? Com lepra. Mas a palavra diz que o Senhor tocou naquele homem que tinha lepra, e o homem ficou o quê? Limpo, curado. Aleluia. Querido, veja, a gente ficou sabendo que teve um homem que Jesus tocou nele e ele ficou curado. A gente ficou sabendo que tinha um cara que estava com câncer, Jesus tocou nele e ele ficou curado. Uma mulher que sangrava 12 anos, tocou só na sua veste e toda a hemorragia foi repreendida. Então eu acho que esse Jesus, ele pode te curar e nós vamos te levar até ele. Aí imagino que aquele paralítico falou assim mais ou menos: gente, você está me dizendo que eu já estou aqui há 53 anos.
paralítico e que agora tem uma saída para mim? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei por quanto tempo você passa pelo seu problema. Eu não sei. Não sei. Pode ser um problema de 5 anos, de 10 anos, de 20, de 30, de 40, de 50, de 200 anos, querido. O nome do Senhor tem poder sobre a sua vida. O nome do Senhor tem poder sobre nós. Mas nós precisamos acreditar, querido. Nós precisamos crer, querido, que a autoridade dele está sobre as nossas vidas, querido. Que ele tem poder para nos tocar. E que quando ele nos toca, querido, todo o mal é repreendido pela autoridade que existe nele. Todo o mal. Depois de 53 anos, vocês vão querer me dizer que tem um homem que pode me curar. Eu imagino que às vezes aquele homem falou assim, ó, eu não tenho nada a perder, pastor Marcos, eu não tenho nada a perder, eu já sou paralítico mesmo, eu não tenho carteira de habilitação, eu nunca joguei bola na minha vida, porque eu nunca pude. Às vezes o cara passava o dia inteiro deitado numa rede na varanda da casa dele, olhando para a rua. Amém? Mas aí a palavra diz que aqueles 2 homens levam quem? Aquele paralítico até o Senhor. E veja bem, querido, Jesus desce do barco. E quando Jesus desce do barco, voltando para sua casa, a palavra diz que os 2 homens trazem aquele homem. Aleluia. Aí está aqui o paralítico. Está aqui o paralítico. E imagine, irmãos, olha só, eu quero que o querido imagine comigo, amém? Nós não podemos ler, queridos, a Bíblia sem colocar a sua vida na Bíblia, sem colocar a emoção. Leia com o seu coração aberto, leia com o seu entendimento aberto, amém? De repente aqueles homens colocam aqui, que não está numa maca, sei lá, um do lado, outro pegou do outro, colocou aqui. Esse é o paralítico. Eu imagino que às vezes ele estava assim, ó, ansioso. Meu Deus do céu, está todo mundo dizendo por aí, pastor Marcos, o quê? É hoje, é hoje. Está todo mundo dizendo por aí que esse homem chamado Jesus, todo mundo que vai até ele e que é tocado por ele, ou que toca nele, ou que escuta uma palavra dele, é curado de qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de problema, de doença, de dor, de angústia, de depressão, de maldição, de ferrolho, de tudo que não presta, cara. Será que é hoje? Será que é hoje? Aí de repente Jesus pega, chega, querido, naquele paralítico, e ele fala assim, ó, filho, tenha bom ânimo. Aí eu acho que já estava assim, oh meu Deus, será que eu já estou sentindo minha perna? Ele estava assim, acho que, querido, eu imagino, querido, imagina a alegria daquele homem, na presença do Senhor. Aí de repente Jesus pega, olha para ele e fala assim, ó, tenha bom ânimo. Eu acho que ele falou assim, ó, é agora. Eu falei, é agora. É agora. É agora. É agora, querido, que eu vou ser curado, porque Jesus está aqui comigo. Só que daí a palavra diz que Jesus olha para aquele homem e fala assim, ó, tenha bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. E aí, voltou a sentir a perna, paralítico? Voltou não? Você queria andar? Irmãos, olhem para mim. Se fosse uma questão de prova essa aqui, e a questão fosse assim, ó, a intenção daqueles 2 homens ao levar aquele paralítico até Jesus era de que aquele paralítico fosse curado por Jesus. Estaria certo ou errado isso? Estaria certo, amém? Estaria certo, porque de fato essa era a intenção deles, pastor Marcos. Isso eu imagino no meu coração, eu imagino dentro de mim, queridos. Uai, eu acho que todos aqui marcaremos essa questão como correta. Por quê? Porque Jesus era o único. Só que de repente Jesus olha para ele e fala assim, os seus pecados estão perdoados. Jesus não falou para ele o que ele queria ou o que ele esperava que Jesus falasse. Você estava entendendo? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não precisa dar a você aquilo que você quer. Ele não precisa. Ele não precisa dar a você aquilo que às vezes você espera, não. Por que ele veio? Qual que era a intenção, queridos, de Jesus ao falar aquilo para aquele paralítico? Era dizer para ele, a partir de hoje você está salvo, porque os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados. Às vezes ele esperava assim, ó, levanta, pega a tua maca e vai embora. Mas não, ele olha para o paralítico e ele fala assim, ó, tenha bom ânimo, porque os teus pecados estão perdoados. Ou seja, você está salvo a partir de hoje. Mas a palavra diz que alguns mestres da lei olham e começam a pensar maldosamente sobre Cristo em seus corações. E eles, sabendo daquilo que eles pensavam, pergunta-lhes,
Por que vocês pensam maldosamente em seus corações a respeito de mim? O que é mais fácil dizer para esse homem aqui? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a tua maca e vai embora? Queridos, para nós, pessoas de pequena fé, era muito mais difícil falar assim: levanta, pega a tua maca e vai embora, amém? Porque hoje em dia, às vezes, é difícil a gente enxergar um milagre, por exemplo. Você concorda comigo? Mas, querido, Jesus naquela época era o único que podia salvar. Por isso era mais difícil a salvação de uma vida, querido, do que simplesmente a repreensão de uma enfermidade, de uma doença. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite, querido? O Senhor, a intenção real dele, o desejo, aquilo que ele queria dentro dele, era pegar, querido, e libertar aquele paralítico e dizer a ele que os pecados dele estavam perdoados, porque a partir daquele dia a alma dele estava salva, estava livre do fogo do inferno, querido. A partir daquele momento, querido, o nome daquele homem foi escrito no livro da vida, querido, e não havia paralisia, não havia nada, doença, dor, angústia, nada que pudesse tirar o nome dele do céu, a salvação dele que estava garantida. E às vezes a gente quer falar para Deus o que Ele tem que fazer por nós, ou a gente pensa: ah, Senhor, eu vou colocar aqui uma condicional, se o Senhor não me curar, se o Senhor não fizer isso aqui por mim, eu vou parar de cantar, eu vou sair da igreja, eu vou parar de ser crente. Queridos, não é o que nós queremos, é o que Ele quer. E é por isso que a palavra, quando Ele foi ensinar o povo a orar, Ele falou assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o teu, e seja feita a tua vontade. Abra a sua vida para que a vontade dele se realize sobre você. Querido, mas para aquelas pessoas verem que o Filho do Homem, e ele ainda fala assim, ó: gente, vocês estão pensando maldosamente sobre mim, mas para vocês verem que o Filho do Homem, para vocês verem que o Filho de Deus tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados. Ele não falou assim, ó: para vocês verem que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para curar enfermidade, para curar paralisia, para curar câncer, para curar qualquer tipo de infecção. Não, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, para salvar o homem da perdição, queridos. Levanta daí, meu irmão, pega a tua maca e volta para tua casa, volta para tua casa. Mas Ele morreu naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Para que nós fôssemos salvos. Entenda, querido, o porquê que Ele veio. Entenda o porquê daquilo. Entenda o porquê da história. Ele nos salvou da perdição. A palavra diz em Isaías que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Cada uma ia para um lado, cada uma ia para um caminho diferente. Amém? Fadados, querido, a condenação. Por quê? Porque desde o princípio, querido, nós somos pecadores. O pecado está sobre nós, queridos. Porque desde o princípio a fraqueza está sobre nós, queridos. Porque desde o princípio, querido, tudo aquilo que não presta está sobre nós. Mas pelo sangue de Jesus, queridos. E é por isso que esse nome foi escrito aqui em cima nessa igreja. Não só para ficar bonito, mas é porque Ele é o dono da igreja, querido. E pasmem, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono das nossas vidas. Os seus pecados foram perdoados e a sua alma foi salva da condenação pelo sacrifício de Cristo. É por isso que nós o adoramos. Não é para que Ele nos dê um carro novo, igreja. Não é para que Ele nos dê uma casa nova. Ele pode fazer. Mas Ele veio para que nós fôssemos salvos por Ele. E você quer ver a prova disso? Pode ser sentado mesmo. Abra em Mateus capítulo 1. Rapidinho. Mateus capítulo 1 e verso de número 22. Mateus 1, 22 diz assim, ó: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta:
E o 23 diz assim: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Agora voltemos no verso 21, que diz assim, ó: ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de quem? De Jesus. De novo 21, ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus maravilhoso. Para que você fosse salvo, querido, para que nós fôssemos salvos, nós estávamos condenados, querido. Escute: e deverá dar-lhe o nome de Jesus. O nosso Jesus, queridos. Porque ele salvará o seu povo. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Queridos, o que Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Para você, por que ele veio? O que você espera dele? Mas agora eu vou inverter a pergunta, porque às vezes a gente cumprimenta os irmãos, a gente fala assim, ó: quem está feliz com Jesus? Mas eu vou inverter a pergunta: com quanto Jesus está feliz aqui nessa noite? Com quantos ele está feliz aqui nessa noite? Será que nós temos divulgado, querido, a palavra deles como nós devemos divulgar? Ou será que nós temos sido só mais um ou dois ou três crentes no meio de uma igreja, no meio de uma empresa, no meio de uma Sincopel, no meio de um Mata-Boi, no meio de qualquer outra empresa que tem por aí? As pessoas, a palavra de Deus diz em Romanos que toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação daqueles que são chamados filhos de Deus. Toda a criação aguarda. E a minha alma chora, querido, quando eu vejo jovens perecendo para depressão, querido, que é uma doença tão maldita que tem matado tantas pessoas. Não é frescura não, querido, as pessoas estão deprimidas mesmo, estão morrendo por causa disso. Tantas pessoas que perecendo para o álcool, cara, que não conseguem dizer não para o álcool. Imagine quantas esposas não oram pelos seus maridos, querido. Imagine quantos maridos não oram pelos seus filhos. Os seus filhos saem de casa e não sabem a hora que o cara vai chegar, a hora que ela vai chegar. Eu quero dizer para você, querido, não importa qual é o problema, não importa qual é o tamanho do problema, há poder no sangue maravilhoso, há poder no nome maravilhoso de Jesus, de Jesus, de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa noite, aleluia. Igreja de Cristo, portanto, alegre o seu coração. Aí você fala assim para mim: Ícaro, por quê? Ícaro, mas eu não mereço. Ícaro, mas eu sou indigno. Mas os seus pecados, cara, foram perdoados, cara. A palavra diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos problemas, as nossas angústias. Tudo estava sobre ele. Se você está aqui hoje nesse lugar, é por causa dele, querido. Se você acordou hoje, é por causa dele, querido. É por causa dele. Tudo na nossa vida gira em torno de quem ele é. Ei, você querer nada, é quem só pagar. Curva a sua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Jesus pode fazer. Ele pode fazer. Porque Ele tem poder.